Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Todas as manhãs, quando desperto, tenho um tempo de reflexão, oração, meditação, refrigério, intercessão e relacionamento, porque é necessário para todo aquele que compreende a vida de Cristo que está vivendo. Pois a agitação do dia, os decretos, as conversas e as notícias podem nos afastar dessa presença e dessa verdade. Temos que estar atentos e alertas. O momento da reflexão ou de reflexão tem sido chamado de muitas maneiras na história da igreja. É conhecido por outros nomes como oração matutina, devocional, primícias, encontro com Deus, pão diário, hora silenciosa, tempo de devoção e muitos outros. Realmente não importa o nome que é chamado, desde que você tenha estes momentos regularmente. O momento de reflexão é aquele período diário de comunhão pessoal com Deus, por intermédio da palavra e da oração. São momentos que separamos para conversarmos e nos encontrarmos com o Senhor. O objetivo é que cresçamos em nossa relação pessoal com Deus, de forma que conheçamos, o amemos e nos tornemos mais semelhantes a Ele. Não podemos ser cristãos saudáveis e maduros sem ter comunhão diária com o Senhor. O momento de reflexão é uma necessidade vital para o Filho de Deus, essencial para o crescimento e amadurecimento cristão. Você já passou um dia sem comer? Se continuasse sem se alimentar, ficaria fraco e doente. O mesmo ocorre em sua vida espiritual, pois a palavra de Deus é o alimento necessário para a sua alma. Se ficar muito tempo sem ler e meditar, ficará espiritualmente fraco e doente. Por isso, o cuidado de não sobreviver apenas com 1 ou 2 refeições por semana indo à igreja. O mesmo acontece se ficar sem tomar banho por algum tempo. O quão pegajoso fica a pele e como o mau cheiro se torna mais ativo. Ler a Bíblia nos limpa e purifica, eliminando possíveis odores espirituais. Quando convencidos de que o tempo para a comunhão é necessário em nossa vida diária, o que fazer para desfrutar desses momentos? Considere 4 fatores essenciais para um bom momento de reflexão. Comece com a postura correta. Aos olhos de Deus, porque você faz alguma coisa é muito mais importante do que o que você faz, ou seja, a intenção do coração. Que sua motivação seja verdadeira, sincera, honesta e pura. Segundo, defina um horário específico. O melhor momento é quando você está na sua melhor forma, quando você está mais renovado e mais atento. Mas observe, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a falar com você. Ofereça a Deus a melhor parte do seu dia e não sirva a Ele somente com as sobras. Terceiro, escolha um lugar especial. Este lugar deve ser isolado, onde possa estar sozinho, que haja silêncio e onde você não seja incomodado. Separe um canto na sua casa ou qualquer outro ambiente ou local que você tenha esse momento, somente você e o Senhor. Terceiro, siga um plano simples. É isso? Sim. Quarto, Siga um plano simples. Tenha sempre em mãos uma Bíblia e um caderno de anotações. Conhecimento requer ação. Logo, quando reflito e medito na palavra do Senhor, terei como meta final a aplicação, ou seja, devo extrair lições práticas e pessoais. Porém, a aplicação é um trabalho árduo do momento devocional, ou seja, dá trabalho, é cansativo, leva à exaustão. Por que ele se torna árduo?
porque árduo requer pensamento sério. Custa um longo período, ou seja, tempo de meditação e pensamento direcionado, concentração. É árduo porque Satanás combate violentamente essa prática. Não há nada mais que ele odeie do que um cristão que trata de conhecer ao Senhor através da palavra e da oração. Aqui são apresentados mais 4 problemas comuns para impedir que você e eu tenhamos este momento particular com Deus. Primeiro, o problema da disciplina. Deite-se mais cedo para acordar mais cedo. Levante-se imediatamente. Fique atento quanto aos ladrões do seu momento de comunhão. Uma TV, internet, redes sociais, celular e alguns outros. Deite-se pensando nas Escrituras. Segundo, o problema de sentir vontade. As emoções podem falhar, os sentimentos vêm e vão. Não devemos depender dos sentimentos, porque haverá dias de não sentir vontade de fazer o devocional e até mesmo de fazer nada. Por isso, o importante é ter em mente que Deus espera que eu faça. Terceiro, o problema da concentração. Ruídos, sono, pouca iluminação, preocupações, coisas a fazer. Sugiro que esteja atento. Tome um banho, leia e ore em voz alta. Caminhe enquanto ora ou enquanto lê. Quarto, o problema do desânimo. Sem dúvida, o maior problema será lutar em persistir com o seu horário de comunhão. Por quê? Porque as pressões aumentam e você acha que tem muito o que fazer ao invés de estar ali, parado, orando e estudando a palavra. Por isso, lembre-se que ficar longe da palavra significa derrota. Vida sem brilho, vida vazia, sem graça, vida sem vida. É árduo porque nossa natureza resiste às mudanças. Trocar de hábitos, deixar de fazer ou fazer algo gera incômodo. Portanto, que sigamos aquilo que Paulo descreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, ore para compreender como aplicar o que aprendeu, para estar disposto a obedecer e para repartir com os outros. Medite. Meditar é a digestão do pensamento. É semelhante à ruminação do gado que come o pasto. Conduz ao estômago e por 3 vezes devolve à boca esse alimento para então mastigá-lo. Leia, releia. Leia muitas vezes. Quanto mais você ler aquele texto, mais familiarizado estará com ele, maior fixação trará ao seu pensamento, percebendo muitas verdades ali contidas. Aplique. Após orar e meditar, escreva uma aplicação daquilo que compreendeu na sua meditação. Deve ser pessoal. Eu, meu, minha. Deve ser prático, ou seja, algo que você possa fazer. Faça um projeto pessoal que o incentive a ser praticante da palavra. Lembre-se de aprender a fazer fazendo. Porque a Bíblia diz lá em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Memorize o versículo que o Senhor te revelar. Às vezes, Deus vai tratar numa área de sua vida durante semanas ou até meses, porque mudar nosso perfil, características e atitudes leva um tempo, e o versículo memorizado será ajuda nesse processo. Assim, que possamos pedir ao Senhor para ensinar-nos a aplicar as revelações bíblicas em nossa vida, para não nos tornarmos espiritualmente endurecidos e fracos. Que Ele faça-nos sensíveis ao Espírito Santo, para crescermos e atingirmos a maturidade cristã. Muitas vezes, nosso momento devocional nos confrontará. Estaremos diante do espelho de Deus, a sua palavra, e enxergaremos falhas e pecados que têm nos mantido afastados de viver a plenitude da presença do Espírito Santo. Não hesite em confessá-los. Faça como Davi. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Lá no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Por quê? Porque como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. No mesmo livro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Façamos nós, pois é esse o dia que o Senhor fez
para podermos viver aquilo que Ele preparou para nós. Se está difícil, permaneça, pois é a nossa perseverança no Senhor que nos levará a viver suas promessas e entender o nosso chamado. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu amor. Obrigado por este fôlego de vida e obrigado pelo seu direcionamento. Porque muitas vezes ficamos, Pai, à mercê do tempo, à mercê do horário, à mercê das nossas próprias escolhas e prioridade. E muitas vezes não queremos nos atentar plenamente para aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que nós possamos ter essa atenção devida e começar a observar a sua palavra, este tempo de oração, de intercessão, de ouvir a sua voz como um tempo único de fortalecimento em ti, para podermos continuar e ter este dia debaixo da sua bênção, da sua direção e debaixo do seu propósito. Que o seu reino venha e que seja estabelecido em nós, em graça, em poder e em glória, para que tudo o que fizermos seja para louvor da sua graça, para louvor da sua glória, porque a sua palavra ela é muito clara. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E é isso que o Senhor tem nos chamado. E é isso que o Senhor tem nos revelado dia após dia. Que assim façamos, ó Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, com que o seu filho perca a esperança, mas dê a direção e a abundância para que tudo aquilo que ele necessita, precisa e tem ali, Pai, hoje a necessidade, que ele seja ali cuidado por Ti dia após dia. Muito obrigado. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse dia. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e está fazendo. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.